Graça e paz, tudo bem? Vamos para a nossa leitura de hoje. Nós estamos no livro de Gênesis, paramos ontem no 29 e vamos dar sequência no 30. Ontem nós estávamos lendo aqui os primeiros filhos de Jacó, os que futuramente vão formar, né, as 12 tribos de Israel. Então, o primeiro filho foi Rúben, o segundo filho, quem deu esse primeiro filho foi Lia, né? O segundo filho foi Simeão, também de Lia, e o terceiro Levi. E aqui vimos o quarto, Judá, os 4 filhos de Lia. Os 4 primeiros foram dela, tá? Capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Jacó ficou irado com Raquel e disse... Aqui nós vemos uma contradição entre Jacó e Isaac, né? Lá em Gênesis 25, até anotei aqui para mim não esquecer. 25, 21, Isaac ora pela esterilidade de Rebeca, e Deus ouve a oração de Isaac. E aqui nós vemos esse contraste, né, entre Jacó e Isaac. Isaac, quando sabe que sua esposa é estéril, ele ora por ela, e Deus ouve a oração dele. Aqui, Jacó fica irado com Raquel, e disse... Será que estou em lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse... Eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela para que me dê a luz, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Como nós falamos aqui anteriormente, né, assim como fez Sara também, quando pega Agar e entrega ela a Abraão, isso naquela época era permitido, né, era como se fosse uma barriga de aluguel. E aí ela pede para que ele tenha filhos com Bila, que é a sua serva. Continuando aqui do outro lado. Versículo 4. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho, a Jacó. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Aqui nós vemos também uma contradição, né, um contraste aqui entre Raquel e Sara, né. Sara, quando ela fez esse pedido, né, de Agar gerar um filho, nós não vemos nenhuma menção de carinho, de cuidado de Sara com Ismael. E aqui nós vemos, né, porque Raquel que dá o nome à criança. Por isso ele chamou Dan, porque Deus me fez justiça. Então ela dá a sua serva para que ela tenha um filho, porém ela que nomeia esse filho. Raquel que deu o nome ao filho. Então, quinto filho, Dan, que vem de Bila, serva de Raquel. 7. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz ao segundo filho de Jacó. Raquel disse, novamente ela vai dar o nome. Com grandes lutas, tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Então, sexto filho, vem também de Bila, que é a serva de Raquel, e o nome dele é Naphtali. Por isso, deu ao filho o nome de Naphtali. 9. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, e Lia disse, aqui vai acontecer a mesma coisa, Lia vai dar o nome a esse filho, Afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Então, o sétimo filho vem por meio de Zilpa, que é serva de Lia, e o nome dele é Gade. Aqui eu escrevi também que Lia dá o nome. 12. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz. E lhe deu o nome de Azer. O oitavo filho vem de Zilpa, que é a serva de Lia. O nome dele é Azer, ou Azer, né? E aqui nós vamos ver o primeiro diálogo entre as irmãs, registrado aqui na Bíblia, né? Nos dias da colheita de trigo, Rúben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Rúben, primeiro filho de Lia. Ele, primeiro filho de Jacó também. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. E essa mandrágora aqui, né, ela era um fruto, né, um fruto que é conhecido pelo seu poder afrodisíaco, né? Acreditava-se, né, que ajudava a mulher a ter sorte no amor. Então, ela tinha um poder afrodisíaco, curava febre e também tratava feridas. 15. Mas Lia respondeu, você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras do meu filho? E Raquel respondeu, ele poderia ter relações com você essa noite em troca das mandrágoras do seu filho. Então ela quer fazer uma troca. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse, essa noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. Nós lemos isso aqui e é muito estranho, né? Porque nós não temos esse costume, né? Um costume antigo e totalmente fora da nossa realidade, né? Então uma esposa alugou o esposo por um fruto, né? Uma coisa muito fora daquilo que a gente vive, né? E naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, e ela ficou grávida, e deu à luz ao quinto filho. Então, Lia lhe disse, Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E Deus, deu ao filho o nome de Issacar. Então, aqui é o nono filho, aqui tá falando quinto filho de Lia, tá? Aqui eu tô anotando na sequência dos números dos filhos de Jacó mesmo, tá? Então, nono filho de Lia, que é o Issacar. Continuando aqui do outro lado. Versículo 19. E Lia engravidou mais uma vez, e deu a Jacó o sexto filho. Então aqui o sexto filho de Lia. E disse, Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu o nome de Zebulon. Então aqui é o 10º filho de Jacó, o sexto filho de Lia. E ele se chama Zebulon. 21. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Essa, como eu disse, né? A Bíblia, ela tem os seus mistérios, né? Deus revelou aos escritores aquilo que nós precisávamos saber. Então, como eu disse, né? Não é porque não está escrito que não aconteceu, né? Então, aqui é a única mulher relatada na genealogia daqui dos filhos de Jacó. Porém, né? Além dela ser a única filha relatada aqui, né? Não quer dizer que não tiveram outras filhas. Porém, ela aparece porque futuramente ela vai aparecer num cenário e a gente precisa saber de onde ela veio, né? De quem ela é filha, enfim. Então, ela aparece aqui na linhagem, né? Mas isso não quer dizer que não tiveram outras filhas aqui, né? E aí é o 7º filho de Lia, né? Na verdade, filha, né? Mas coloquei como filho aqui porque vieram só homens, e ela é a 7ª de Lia, que é Diná.
22. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse, esse aqui é o 11º filho de Jacó, que foi Raquel quem deu a ele. Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Então, primeiro filho de Raquel, né? Dela mesma, não de sua serva, 11º filho de Jacó, e é o José. Jacó e Labão fazem um acordo. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar ao lugar e a minha terra, dê-me os meus filhos e as mulheres pelas quais eu trabalhei para o Senhor, e partirei. O Senhor sabe muito bem quanto e de que maneira o servi. Labão lhe respondeu, se puder me fazer este favor, peço que fique comigo. Descobri por meio de adivinhações que o Senhor, Deus, me abençoou por causa de você. E aqui eu até anotei aqui, né, que é impossível servir a Deus e não ser bênção para quem está por perto. Se você está num ambiente na qual as pessoas não estão percebendo, né, que o ambiente mudou, que o ambiente é abençoado, tem alguma coisa errada, porque não existe, não tem condição de você não trazer diferença para o ambiente que você vive. Então, através de Jacó, Deus abençoou a casa de Labão e ele percebe isso. Assim como aconteceu lá com Abimeleque. Eu até anotei aqui em Gênesis 26, 28, Abimeleque fala isso para Isaac. Vi que o Senhor está com você. E quis fazer uma aliança com ele, porque ele viu a mão de Deus agindo através da vida de Isaac e aqui Labão faz a mesma coisa, né? 28. E Labão continuou. Fixe o meu salário. Fixe o seu salário, que eu pagarei. Então Jacó disse, o Senhor sabe como tenho trabalhado e como cuidei do gado, porque o pouco que o Senhor tinha antes de eu chegar foi aumentado grandemente, e o Senhor Deus o abençoou com o meu trabalho. Mas quando vou começar a trabalhar por minha própria casa? Labão perguntou a Jacó, quanto você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu, não precisa me dar nada, voltarei a apacentar e a guardar o seu rebanho. Se o Senhor concordar com isto, passarei hoje por todo o seu rebanho, separando para mim todas as ovelhas salpicadas e malhadas, todos os cordeiros negros e todas as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim. No dia seguinte, no dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário, assim a minha justiça responderá por mim. No dia de amanhã, quando o Senhor vier conferir o meu salário. Então ele queria separar os animais manchados e pretos dos brancos. As cabras que não forem salpicadas, que não tiverem manchas e malhadas, e as ovelhas que não forem negras, as ovelhas brancas, caso forem achadas comigo, o Senhor pode considerá-las como roubadas. Ele queria separar meio que por cores, pra ficar fácil, né? Porque se tivesse uma ovelha preta ou manchada no rebanho de Labão, estava errado, e vice-versa. Então era mais fácil a separação, né? Que é um acordo entre Jacó e Labão. E Labão disse, está bem, seja como você disse. Mas, naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os cordeiros pretos, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de viagem entre si e Jacó, ou seja, para que esses animais se juntassem, levavam 3 dias, era uma distância longa. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó se enriquece. Jacó pegou galhos verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura dos galhos. Pôs esses galhos descascados em frente ao rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber água. E como acasalavam quando vinham beber, as ovelhas ficavam prenhes diante dos galhos e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos animais listrados e dos animais pretos dos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que as ovelhas ficavam prenhes, Jacó punha os galhos à vista do rebanho nos canais de água para que ficassem prenhes diante dos galhos. Porém, quando o rebanho era fraco, não punha os galhos. Assim, os animais fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. Essa foi a estratégia que ele arrumou para que ele pudesse crescer o rebanho dele. Foi uma estratégia que deu certo, porque Deus era com ele, né? E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Capítulo 31. Jacó volta para a terra de seus pais. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Ele começou a ver que estava sendo tratado diferente. E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a terra e para a sua parentela, e eu estarei com você. E aí eu anotei aqui, né, que em Gênesis 30, 25, que a gente leu aí anteriormente, Jacó queria ir embora. Então ele pede para Labão deixar ele ir. E agora é o Senhor que manda ele ir, né? Volte para a terra de seus pais. Então agora Deus está dando uma ordem para ele. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse, vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele tem me enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listradas, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Então Raquel e Lia disseram,
Será que ainda existe para nós parte da herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiros, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. E aqui nós vemos essas duas irmãs, né, deixando a realidade de irmãs de lado, né, de esposas, né, na verdade, e resolveram se mostrar uma família unificada. Então elas resolvem se unir aqui, né? E aqui essa frase, né, que elas falaram aqui, não é verdade que ele nos considera como estrangeira, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Essa frase aqui, elas estão falando sobre a parte do dote. O dote, quando entrega a família da noiva, né? O noivo, a família do noivo pagava esse dote, e parte desse dote era entregue à noiva. E no caso delas, Labão ficou com todo esse dote, porque Jacó pagou esse dote as duas vezes, trabalhando para ele. Então elas não receberam nada dessa herança, digamos assim. Então aqui por isso que ela fala, e consumiu tudo que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então elas concordam com isso, porque elas acabaram perdendo, né, o valor do dote que era delas. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E aqui os ídolos, né, eles tinham valor religioso, né, eram como se fossem imagens, né, ídolos mesmo, e eles também tinham valor patrimonial, ou seja, quem os tinha se tornava o herdeiro legítimo, né, ele tinha a prioridade na herança. Então, possivelmente Raquel pensou nessa parte do patrimônio mesmo, e não somente da parte religiosa, né? Versículo 20. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Labão segue no encalço de Jacó. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Por que no terceiro dia? Porque eles estavam numa distância de 3 dias, lembra que a gente leu? Reuniu os seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale Jacó nem por bem, nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: Que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou? E não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer a você. Tenho poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: Cuidado, não fale a Jacó, nem bem, nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que você roubou os meus deuses? E Jacó respondeu: Porque tive medo. Pensei assim, para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. E essa é uma afirmação perigosa, porém Jacó sabia o que ele estava dizendo, né? E ele tinha certeza que ele não tinha pego, então ele afirma seguindo aquilo que ele sabe, né? Porém ele não sabia que Raquel tinha pego, né? Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Claramente ele não sabia, né? Porque se Raquel é a esposa que ele amava, ele não iria dizer, né, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses, né? Então ele não sabia que Raquel havia pego esses deuses, né? 33. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das suas 2 servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e, depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: Não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Então Jacó fica nervoso aqui porque ele não encontrou nada, né? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras, assumi o prejuízo. Da minha mão, o Senhor requeria tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o meu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho de minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Aliança entre Labão e Jacó. Então Labão respondeu a Jacó: As filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a essas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus parentes: Ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão, do lado da qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saúda.
Mas Jacó lhe chamou Galeede. E Labão disse: Seja hoje esse montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado Galeede e Mispa, pois disse: Que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: Eis aqui um montão de pedras. E esta coluna que levantei entre mim e você seja um montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei. Seja testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá e do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naor e o Deus do pai deles julguem entre nós. O Deus de Abraão, o Deus de Naor e o Deus do pai deles julguem entre nós. E Jacó julgou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e suas filhas, e os abençoou. E partindo, voltou para casa. Também Jacó seguiu seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Esse é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Só li esse pedacinho aqui para dar contexto, né, para terminar aqui a história, né, que amanhã começa aqui um outro título. Amanhã a gente lê o 32. E essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que ela tenha edificado a sua vida, e que possamos estar aqui amanhã para ler mais uma porção da palavra, se o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.